a nossa cidade está no céu. Nosso versículo inicial se encontra em Filipenses, capítulo 3, verso 20. Vamos ler. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Igreja preciosa do Senhor, povo abençoado. Santos, amados, igreja sem ruga e sem mácula, perfeitos em Cristo, mais do que vencedores em todas as coisas. Meus amados, hoje vamos falar desse assunto fascinante. De onde será a nossa morada? A nossa cidade, a verdadeira cidade. É muito bacana, é maravilhoso esse entendimento, né? E é muito especial conhecer isso, ter essa certeza no seu coração, né? Certeza esta que nenhum sistema religioso pode te dar. Só o Evangelho da Graça pode nos dar essa certeza de que a nossa cidade está no céu. É o local onde passaremos a nossa eternidade, a vida eterna que o Senhor prometeu. Amado, o que é a vida eterna? A vida eterna é viver para sempre. Ah, Cristiano, isso é óbvio. Veja, para muitos não é. Porque, infelizmente, existe um raciocínio por aí, circulando por aí, que diz que os filhos de Deus, na verdade, morrem. Que as almas dos filhos de Deus vão para a destruição, assim como as almas dos filhos da perdição. O que não faz nenhum sentido, porque se você diz que a alma dos filhos de Deus morre, então necessariamente não existe salvação. Ah, mas Cristiano, e o Espírito? Amado, o Espírito ele nunca precisou desta salvação. Eu vou explicar isso já já. Ah, Cristiano, o Espírito não precisava de vida eterna? Não, porque o Espírito é vivo para sempre. Deus criou os Espíritos para que eles fossem eternos. Entende? O que precisava de salvação era a alma, porque a alma, veja bem, antes da cruz, sim, ela ia para a morte junto com o corpo. Porque a nossa alma ela está atrelada ao corpo. Nesse momento, ela está atrelada a um corpo de carne, adâmico, porque estamos nessa vida terrena aqui. Mas na eternidade, ela vai estar atrelada a um corpo glorificado. Vocês percebem? Porque eu já expliquei isso, tá? Estou dando só uma palhinha superficial. Eu vou deixar na descrição deste vídeo, você que está assistindo pela gravação, eu vou deixar aí na descrição o nosso terceiro estudo sobre a eternidade da alma. Tá? São 3, eu convido vocês a assistirem os 3, mas eu vou deixar o link do terceiro, e no terceiro, na descrição dele, tem um link dos outros 2. Então assista esse terceiro, depois você assiste aos outros 2. Tá? São raciocínios que se completam. É muito interessante essa trilogia sobre a alma. Tá? Então assista o terceiro que vai estar na descrição do vídeo, depois você assiste aos outros 2. Então, a alma é o quê? A alma são sentimentos? Não. A alma é vida. A alma não é sentimento. A alma contém sentimentos. É diferente. A alma é vida. Quando Deus criou o primeiro homem do pó da terra, ele fez lá, né? O que Deus fez para que aquele homem tivesse vida? Deus lhe atribuiu uma alma. E ele foi feito, então, alma vivente. Por quê? Porque alma é vida. Então, quando diz vida eterna, é sinônimo de alma eterna, porque a vida é eterna. Por isso que Jesus profetizou. Veja bem, eu não vou nem ler esse texto aqui, porque a explicação está nesses estudos da alma que eu já falei, tá? Mas eu vou só relembrar. O que Jesus prometeu? Ele disse, olha, aqueles que amam a vida neste mundo a perderá. Agora, aqueles que odeiam a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Percebe o raciocínio de Jesus? Veja, não é o irmão Cristiano que está falando, amado. Foi Jesus que disse. Então, aquele que odeia... O que é odiar a vida? É você não ter atenção aos prazeres dessa vida. Né? A você priorizar as coisas de Deus em detrimento das coisas desse mundo. Basicamente é isso. Tá? Então, Jesus disse, olha, aqueles que odeiam então a sua vida, aqueles que se colocam a serviço do reino, por quê? Porque são eleitos de Deus, na verdade, né? Foram criados para as boas obras, como Paulo disse, né? Então nós que nos dedicamos às coisas de Deus é porque Deus nos predestinou para isso e Ele preparou as obras de antemão para nós. Também já estudamos muito sobre isso aqui, né?
Então, aqueles então que odeiam a sua vida neste mundo, veja bem, a vida neste mundo. Eu te pergunto, onde você vive a vida neste mundo, se não na sua alma? Alma é vida, gente. Entende? Então, quando Jesus disse a vida neste mundo, ele está falando da vida que vivemos aqui na alma. Essa vida agora. A promessa de Jesus é que ela continuará. Só que, evidentemente, em um outro ambiente, que é um ambiente, né, do reino de Deus, com um corpo glorificado, não mais esse corpo aqui de imundície, um corpo que envelhece, um corpo que adoece e que tem necessidades, né, biológicas e desejos, né, negativos, etc. Não, na eternidade não haverá nada disso. Entende? Então a nossa alma, como já explicamos, será restaurada de todas essas coisas da carne e ela viverá atrelada a um corpo glorificado. Então é um outro ambiente, uma outra situação que o nosso coração não alcança, tá? O nosso coração não consegue entender o que será claramente a eternidade. Não adianta, amado. A gente pode tentar inventar várias doutrinas aqui. Mas eu não vou ser leviano de dizer que vai ser assim exatamente, lá na eternidade vai ser assado. Eu não posso falar isso. Nós temos algumas pistas, algumas coisas que a Bíblia, né, nos revela aqui e ali. Você vai juntando os quebra-cabeças, né, as peças do quebra-cabeça, e você tem uma noção mais ou menos de como será a eternidade. Agora, uma certeza eu tenho. Nós viveremos plenos na eternidade. Entende? Não haverá imperfeição alguma na eternidade. Viveremos para sempre o gozo, a paz, a alegria, todo o fruto e o mover do Espírito na eternidade. Essa certeza eu tenho. E você tem que ter também, amado. Não há dúvida de que você viverá para sempre porque você é filho de Deus. Os filhos de Deus, eles foram eleitos para serem filhos, né? E, consequentemente, terem essa vida eterna. A vida eterna é um dom gratuito de Deus para os filhos dele, aqueles que ele predestinou desde antes da fundação do mundo. A palavra diz, os que dantes conheceu. Interessante isso, né? Conheceu como? Espiritualmente. Daqui a pouco vamos entrar nisso, tá? Estou dando só uma introdução aqui, relembrando alguns pontos. Então, quando Paulo disse que o Senhor dantes conheceu, fica claro que é um conhecer espiritual, porque esse dantes é antes da fundação do mundo. Né? Ele fala no capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo diz, e os que dantes ou de antemão conheceu, também os predestinou. Aí você pensa assim, bom, de antemão quando? Aí a resposta está na carta aos Efésios, que Paulo fala, o Senhor nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Então não havia criação, não havia esse mundo, nada havia sido criado ainda e Deus havia nos conhecido. Então você entende que é um conhecer espiritual. Entende? Antes de habitarmos nesse mundo, mesmo porque o mundo nem existia quando nós fomos eleitos. Entende? Essa é uma verdade, amado, absoluta na Bíblia, claríssima. Mas a maioria do sistema religioso não aceita esse entendimento porque o sistema religioso trabalha muito com o mérito, né? Então, na visão do sistema, você é salvo pelo seu mérito. Olha, Jesus morreu na cruz, tudo bem, mas ele morreu para que você fizesse a sua parte e conseguisse você se salvar. Veja, eles não falam isso abertamente. O raciocínio é velado. Não é abertamente que eles falam isso. Mas é o que é ensinado, claramente. Né? Porque se Jesus fez a parte dele e você tem que fazer a sua, como o sistema diz, é você que tem que se manter salvo pelas suas obras, então, na verdade, Jesus não salvou ninguém. Ele só teria tornado a salvação possível. Vocês entendem a diferença? Uma coisa é Jesus ter salvado os filhos de Deus efetivamente, e foi o que ele fez. Tá? Outra coisa é ele tornar a salvação possível. Né? Então ele morreu para tornar a salvação possível. Aí o camarada que, por seu esforço, primeiro pelo suposto livre-arbítrio, que é uma abominação, não tem isso aí na Bíblia. Para a salvação, não. Livre-arbítrio para ser filho de Deus? Desconheço, na Bíblia não tem isso aí. Então primeiro é isso, é o mérito do livre-arbítrio. Eu quis aceitar Jesus. Olha só, coisa abominável. Isso é abominável, hein? Isso não existe. Mas é pregado em 99,9% do sistema que se diz cristão.
Você tem o seu livre-arbítrio, então é o seu mérito. Você quis aceitar Jesus. Você tomou a iniciativa. Só que não é só isso. É aceitar a Jesus, entre aspas, mas também é frequentar lá o templo, né? Receber uma carteirinha de membro, fazer classe lá dos catecúmenos, preparação para o batismo, se batiza, toma Santa Ceia, ou toma a primeira comunhão, faz a catequese, faz não sei o quê. É todo um processo que você é que vai construindo a sua salvação. Gente, isso é abominável. Isso é uma total negativa do sangue de Jesus. É um desprezo à obra de Cristo, que o sistema religioso ensina aí fora, né? Então, o que é salvação? É você ser salvo da morte. Entende? Por isso que a promessa é a vida eterna. Só que a morte, ela não alcançava os espíritos. Eu já vou explicar isso. Você já vai entender isso aí. Tá? Os espíritos foram criados antes da fundação do mundo, porque o Senhor nos conheceu antes da fundação do mundo. Então os espíritos foram criados para serem eternos. Só que a alma não. Uma vez que ela estava atrelada a um corpo de Adão, então Adão morria, a alma morria junto. Entende? Ela ficava presa na morte. Então o pó voltava para o pó, consequentemente a alma, por estar atrelada ao pó, ela ia para a não existência, para a prisão da morte. E ali, antes da vinda de Cristo, no ano 70, todos eles ficavam presos. Ficaram, né, presos na morte. Até que Jesus veio e trouxe a ressurreição. E aí todos ressuscitaram. Uns ressuscitaram para a glória eterna, os filhos de Deus, outros para a vergonha eterna, para a condenação eterna. Tremendo isso, né? Então o que ressuscitou? Foi o espírito? Não, foi a alma. Já vamos ver isso em detalhes. Vamos seguir com o entendimento? Então, o Senhor já salvou os filhos de Deus. Os filhos de Deus, todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, já estão salvos. Salvos de quê, Cristiano? Da morte eterna. Por isso que nós costumamos dizer aqui que não existe mais morte. As pessoas não entendem isso porque elas levam para o lado da carne. Elas veem a questão biológica, né? Então, mas Cristiano, como é que não tem morte se todas as pessoas morrem aí? Todo dia, né, tem morte aí no mundo, etc. É porque a visão da pessoa está na carne. Só que quando a Bíblia fala de morte e do Hades, né, ou Sheol, né, depende, né, se é no hebraico ou no grego, né, no caso no grego é o Hades, né. O Hades é o quê? É a sepultura, é o chamado lugar dos mortos, é o aprisionamento na morte, na não existência. As almas é que ficavam presas lá, porque veja bem, amado, essa carne aqui é pó. E o pó, ele tem que voltar para o pó, é o lugar dele. Então, quando nós dizemos que não existe mais morte, é em relação à alma. Porque a alma é que é a vida. A vida não é a carne. A vida é a alma. Por isso, vou repetir, por isso que Deus criou o homem do barro, mas enquanto o homem estava lá sem alma, ele não tinha vida. Porque a alma é vida. Percebe? Então, para os filhos de Deus, então, havia a promessa da vida eterna. Percebe? Se a alma é vida, então a alma do Filho de Deus, que foi eleito antes da fundação do mundo, a alma do Filho é eterna. Então, salvação é você estar livre de morrer. Então, quando este corpo biológico voltar para o pó, que é o lugar dele, você, eu, minha esposa, todos nós que somos eleitos de Deus, seguiremos vivos. Vocês então estão entendendo? Esse é o ponto, tá? Nós temos um estudo, eu vou deixar também na descrição do vídeo, que fala sobre os benefícios de vivermos depois da segunda vinda de Cristo. É muito interessante esse estudo, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, para você entender. Eu me aprofundei um pouco mais nesses pontos aí, tá? Porque, veja bem, antes da vinda do Senhor, antes do ano 70, né, onde houve a parousia, a destruição de Jerusalém, a queda daquele templo da religião judaica, né? Até aquilo acontecer, a morte estava em vigor, né? Vocês podem observar que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala, né, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Porque naquele período eles ainda estavam sujeitos à morte. Ou seja, o pó voltava para o pó e a alma ficava presa na morte. Entende? Porque a morte teve seu fim na ressurreição. Onde houve a ressurreição dos filhos de Deus para a glória e dos filhos da perdição para a condenação. Esses receberam a chamada segunda morte, que é a morte da alma. Essa é a principal morte.
essa foi abolida para os filhos de Deus. Os filhos da perdição já foram condenados, já receberam sentença, ponto. E os da salvação já receberam, então, a vida eterna. Nós que somos filhos hoje, já estamos em condição de vida eterna. Então, quando esse pó, essa matéria nossa voltar para o pó, nós seguiremos vivos e viveremos, então, no paraíso, que é a nossa cidade. E é interessante que há essa revelação, como nós lemos aqui em Filipenses, né? Paulo disse, mas a nossa cidade está nos céus. Vamos ler de novo, amor? Coloca aí o versículo na tela, por favor. Olha só, Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Gente, observe, eles estavam antes do ano 70. Tá? Por isso que Paulo disse que eles estavam esperando o Salvador. O Salvador e a salvação já vieram. Tá? Nesse período da igreja primitiva, eles ainda não estavam salvos definitivamente. A morte estava em vigor ainda. Por isso que Paulo disse que eles estavam salvos em esperança. Eu já expliquei isso aqui, né? Quem acompanha o nosso trabalho deve se lembrar. Né? Paulo disse, olha, nós estamos salvos em esperança. Ou seja, a salvação não tinha se concretizado totalmente ainda. Né? Faltava a ressurreição para que as almas dos filhos de Deus saíssem da morte. Aí sim, a salvação foi completa. Então, por isso que ele disse aqui, ó, nós estamos esperando o Salvador. Tá? Então, é bom explicar isso. Tá? Nós hoje não estamos esperando o Salvador. A salvação já foi concretizada. Né? A parousia, a vinda de Cristo já se concretizou no ano 70, onde houve a conclusão de todas as profecias escatológicas, inclusive a ressurreição dos mortos. Cristiano, que absurdo, que heresia louca é essa, cara? O que você está inventando? Não, gente, eu não estou inventando nada. Vou deixar também na descrição do vídeo. Hoje eu vou deixar muitos estudos aí na descrição, tá? O link da escatologia consumada. Se você não sabe o que é a vinda de Cristo no 70, parousia, você não sabe o que é isso? Assiste aos estudos da escatologia consumada. Fica a minha recomendação, tá? Antes de você taxar como heresia, pelo amor de Deus, amado, estude. Sabe, não entra nessa não. Tem muita gente que entra no nosso canal e fica comentando, que heresia, que loucura, você isso e aquilo. Estude, irmão. Estude. Vai lá no link da escatologia, assiste o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto estudo e segue estudando. Depois que você estudar, verificar na Bíblia, conferir na história da humanidade, etc, etc, aí sim você pode tirar a sua conclusão. Tá? Só que não adianta você me xingar de herege, chamar de loucura, se você não estuda. Você está taxando alguma coisa que você não conhece. Então você tem que estudar para conhecer. Tá? Então, se você não sabe do que eu estou falando, assiste aos estudos que eu estou deixando recomendado aí na descrição do vídeo. Tá? Então, nós não estamos mais esperando o Salvador. Ele já veio, já está consumado, já somos salvos, sempre salvos. Agora, o ponto que eu quero trazer desse versículo é que Paulo disse, a nossa cidade está nos céus. Existe uma revelação interessante nesse raciocínio aqui, porque a cidade não é só onde nós vamos morar, é também isso. Mas quando se diz a cidade, a nossa cidade está nos céus, está falando também da origem, da nossa origem. Porque a sua cidade, a sua naturalidade, né, é onde você nasceu. Eu, por exemplo, nasci na capital do Rio de Janeiro. Então, a minha naturalidade humana é o Rio de Janeiro. Quando alguém pergunta, qual a sua naturalidade? Onde você nasceu? Capital do Rio de Janeiro. Então, a minha cidade, humanamente falando, é o Rio de Janeiro. Só que a minha cidade, espiritualmente falando, é o céu, é o paraíso. Tremendo isso, né? Então, essa informação de que a cidade está nos céus é uma informação dupla. Entende? É onde nós vamos... Na verdade, espiritualmente já estamos, também já vou explicar isso. Tá? No caso aqui deles também, eles estavam já espiritualmente, mas iam ser levados do ponto de vista da alma, da restauração, do corpo glorificado. Já vou explicar isso com mais detalhe. Então é onde vamos viver a nossa vida triunicamente. Porque veja bem, amados, espiritualmente nós já estamos no céu. Daqui a pouco você vai entender isso se você não entende ainda. Tá? E espiritualmente estamos lá. Só que nós somos seres triúnicos. O que significa isso, irmão Cristiano? Nós somos um ser que tem 3 elementos. Nós, filhos de Deus, tá? Você é um ser composto de 3 elementos. Corpo, alma e espírito. Então você é triúnico. Você é triúnico aqui na Terra
E você vai continuar sendo triúnico no céu. Porque essa é a nossa composição. Entende? A nossa composição que Deus nos deu, nós que somos seus filhos, Ele nos deu uma composição triúnica. Corpo, alma e espírito. Então você é triúnico hoje e você vai seguir sendo triúnico no paraíso, na sua cidade, que Ele está lá no céu. Lá estamos espiritualmente já, porque estamos ligados ao paraíso espiritualmente. Só que a nossa alma e o corpo glorificado só receberemos após essa matéria for para o pó, né? Então, quando chegar o momento dessa matéria se desligar e voltar para o pó, aí a nossa alma vai assumir um corpo glorificado. E seremos triúnicos no paraíso, a nossa cidade. Então, há duas informações aqui. Quando diz a nossa cidade, claro, está se referindo a onde viveremos a eternidade. Nós temos um estudo bem detalhado sobre isso, também vou deixar na descrição do vídeo. Onde viveremos a eternidade? É um estudo bem interessante que eu estou tratando desse ponto com mais detalhe. Se você quiser, né, depois se aprofundar, assista aí. Amado, assista a todos os estudos que eu estou recomendando. Nem que seja um por dia. Assista um hoje, um amanhã, um depois. Mas assiste para você crescer nesse conhecimento. Tá? Onde viveremos a eternidade? Eu estou tratando com mais detalhes, né, desse assunto. Então, quando diz a nossa cidade está nos céus, está falando, claro, de onde vamos morar, mas também está falando da nossa naturalidade espiritual, da nossa origem. Então, observe esse texto aqui de Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 47 e 48. Vamos lá. Olha só, amados. O primeiro homem, que foi Adão, o primeiro Adão, né? Da terra é terreno. Note que está sublinhado, inclusive, na tela para frisar bem. O que significa isso? Que a origem do primeiro homem é terrena, foi terrena, né? Então, a origem dessa matéria carnal que nós temos aqui é terrena. Por isso, Paulo disse, nós carregamos as duas imagens, a imagem do que é terreno e a imagem do celestial. Porque os filhos de Deus têm essa propriedade. Nós estamos vivendo um momento aqui num período de vida terrena biológica, mas é um período, nós estamos apenas participando de carne e sangue. Mas o nosso destino é viver no paraíso com um corpo glorificado. Então, o primeiro homem da terra é terreno, apenas terreno, origem terrena. O segundo homem, o Senhor, que é Jesus, o segundo e último Adão, é do céu. Opa! O que significa isso? Que a origem de Cristo é espiritual. Adão teve uma origem apenas material. Ele é da terra, foi terreno. Né? E nós temos a herança dele aqui nessa carne biológica. Então, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, Jesus, é do céu. Agora, observe que Jesus também teve a carne, né? Jesus também habitou num corpo de carne. E Jesus também teve alma, obviamente. A alma não é vida? Para Jesus viver nesse mundo, ele teve uma alma humana, obviamente. E que ressuscitou, como nós já estudamos. Tá? Eu não vou entrar nisso, que, como eu disse, já estudamos. 48. Observe bem o 48, tá? Qual o terreno, ou seja, aquele que tem origem apenas terrena, que é da terra, tais são também os terrestres, ou terrenos. Percebeu o ponto aqui? O que Paulo está dizendo? Olha, que existe um grupo que é apenas terreno, que é apenas corpo e alma vivente. Percebe? Esses são quem? O joio, os vasos de desonra, filhos da perdição, os cabritos. Vocês percebem? A origem é terrena, só tem origem má. A origem é terrena. Então, assim como o primeiro homem foi apenas terreno, e por isso que por meio dele veio todo o mal para a humanidade, né? Ele foi um instrumento que trouxe todo o mal. A palavra não diz que a morte e o pecado não vieram pelo primeiro homem? Por quê? Porque ele tinha origem terrena. E ele pecou e trouxe toda essa maldição para a criação. Então, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno? Ou seja, assim como o terreno, tais são também os terrenos ou terrestres. Então, existe um grupo de pessoas nesse mundo, e sempre existiu e sempre vai existir,
que são apenas terrenos, não tiveram origem celestial. Agora veja, e qual o celestial, que é Jesus, tais também os celestiais. Amado, para alguém ser chamado de celestial, é porque a sua origem é celestial. Vocês estão entendendo o ponto? Esse é o ponto importante que você tem que observar. Gente, no sistema religioso isso não é ensinado, tá? Eles nem entram nisso aqui, eles, ignoram isso aí. Isso é um raciocínio do Evangelho da Graça, que fala abertamente tudo que a graça revela. É o nosso compromisso. Então, o primeiro homem da terra é terreno e assim são os terrenos. Os terrestres, terrenos, que têm origem só terrena. Agora, existem os celestiais. Assim como Jesus é celestial, existem os filhos de Deus, da salvação, que são celestiais. Ou seja, nós temos o corpo adâmico no momento, é só um período que estamos passando de vida biológica nesse mundo. Tá? Nós temos a nossa alma, porque a alma é vida, e também espírito. Entende? Então, os da perdição não têm espírito, porque o espírito é um elemento do céu. O filho da perdição não tem elemento do céu. Ele é corpo e vida, alma vivente. Então, eles, podemos dizer, que são, vou inventar uma palavra aqui, tá? Biúnicos. Essa palavra não existe, mas eu estou fazendo um neologismo aqui, tá? Por quê? Porque tem corpo e alma vivente, porque para viver tem que ter alma, a alma é vida. Agora nós vamos além, filhos de Deus somos celestiais. Temos o corpo, temos alma, porque temos vida, e temos espírito. Entende? Tá claro? Por isso que eu digo, somos triúnicos. Então, amado, veja bem, houve todo esse mover, né, de Deus, das duas sementes. Gente, isso tudo é plano de Deus. Tá? Olha só, irmão Cristiano, eu quero entender um pouco mais essa questão das duas sementes. Eu vou deixar um estudo aqui que fala sobre as obras. Como eu disse, hoje eu estou deixando vários links aí na descrição do vídeo, tá? São importantes para complementar o raciocínio de hoje. Um estudo nosso sobre as obras. Muito interessante. As boas obras e as obras más. Vou deixar um estudo. Nesse estudo, eu dei uma palhinha bem encorpada, vamos dizer assim, sobre essa questão das duas sementes. Então, abençoados, há esses dois grupos, né? Quando diz que nossa cidade está nos céus, está se referindo ao nosso destino, que viveremos no paraíso, mas também à nossa origem, como você acabou de ler. Nós somos celestiais, tá? Então, o que o Senhor fez? Vamos lá, vamos entender todo esse processo aí da salvação. O Deus eterno, ele trouxe vida àqueles irmãos que estavam mortos nos pecados. Tá? Mortos em que sentido, quando Paulo fala em Efésios? Nós entendemos que é no sentido espiritual. Ah, mas Cristiano, peraí. Contradição. Você acabou de dizer agora há pouco que o espírito não morre. Eu já expliquei isso algumas vezes, eu vou relembrar o raciocínio. Deus criou os espíritos, os celestiais, né? E ele os criou para serem eternos. Tanto que você não vê na Bíblia espírito morrer. Não tem isso aí na Bíblia. Espírito não morre biblicamente. Então, o que seria a morte espiritual? A morte espiritual era a inoperância dos espíritos. Por isso que quando Paulo fala no contexto, quando ele fala o Senhor nos vivificou, né? A gente vai ler aqui daqui a pouco, né? Esse trecho. No meio do contexto ali, o Paulo fala, olha, antes vocês eram guiados pela carne. Nós ouvíamos e só andávamos pelos desejos da carne e do pensamento. Por que Paulo falou isso? Porque não havia direção espiritual. Entende? A direção espiritual era externa. Era só para os judeus por meio da lei. Vocês entendem? A lei que era o aio, como Paulo disse. Não havia, então, direção espiritual. Ou seja, antes da cruz, ou seja, no Antigo Pacto, no Império das Trevas, o Filho de Deus, ele era triúnico? Claro que sim, porque todo Filho de Deus é triúnico. Todos da boa semente são triúnicos. Só que o Espírito estava inoperante. Por isso que eles eram dominados pelos desejos da carne, somente pelos desejos da carne. Por isso Paulo falou isso. Estávamos mortos em pecados. Mas como assim mortos? Mortos espiritualmente.
Por isso eles eram só dominados pela carne, não havia direção do Espírito. Porque enquanto o Espírito estava habitando no corpo, durante o período do pecado, que foi antes da cruz, o Espírito estava morto. Mas não é a morte no sentido da alma, ou seja, não era deixar de existir, era não operar por causa do pecado. Entende? Esse é o ponto. Efésios 2:1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, o Senhor nos deu vida. Então nós estávamos mortos. Gente, obviamente, Paulo não está falando de uma morte biológica. Ele está falando morto em pecado. Eles estavam vivos biologicamente, porém mortos. Vocês estão entendendo? Então é a morte espiritual. Ele não está falando de morte biológica. Ele está dizendo o seguinte, olha, antes, espiritualmente estávamos mortos, porque não havia direção do Espírito. Entende? Nós éramos guiados só pelos desejos da carne, isso antes da cruz. Não havia, então, vida em nosso espírito, mesmo porque não havia a presença do Espírito Santo habitando nos corpos dos filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Versículos 5 e 6. Efésios 2, 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então eles estavam antes da cruz mortos em pecados, espiritualmente inabilitados, né? E eles foram reabilitados espiritualmente pela morte de Jesus e sua ressurreição. Pela graça sois salvos. 6. Veja, e nos ressuscitou juntamente com ele. Eu pergunto para vocês, a ressurreição não foi na vinda de Cristo? Então por que Paulo fala aqui que nos ressuscitou? Que ressurreição foi essa? Se a ressurreição definitiva foi na vinda de Cristo no ano 70. Porque a promessa da ressurreição definitiva para a vida eterna foi no ano 70, foi na vinda. Então que ressurreição é essa que Paulo está falando? Obviamente a espiritual. É a chamada primeira ressurreição, né? Lá no Apocalipse a gente, né, vê lá essa expressão, né? Os que participaram da primeira ressurreição. Ou seja, os filhos de Deus, que estavam mortos antes da cruz, espiritualmente inabilitados, espírito inoperante, e foram ressuscitados na primeira ressurreição. A segunda foi a ressurreição da alma, percebeu? Para a vida eterna, para habitar um corpo glorificado. Então, essa ressurreição espiritual é em que sentido? No sentido de que eles estavam inoperantes, os espíritos, eles estavam inabilitados espiritualmente e o Espírito foi vivificado, até para que ele recebesse posteriormente o Espírito Santo. Então, nos ressuscitou a eles lá, né, que estavam antes da cruz, juntamente com ele. Eles participaram, então, da primeira ressurreição. E nos fez assentar, olha só o detalhe, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, vamos lá. O que é esse assentar em lugares celestiais? A palavra grega sugatso, que significa assentar, é se assentar junto, como você se assenta, por exemplo, para fazer uma refeição, né? Então, é o que Paulo está dizendo. O Senhor nos fez assentar juntos. Nos fez assentar onde? Nos lugares celestiais. No grego, epuranios. Essa palavra no grego significa o céu, a região celeste. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, nós estávamos mortos antes da cruz. Por causa dos pecados, não havia direção espiritual para nós. O nosso espírito não podia operar por causa do pecado. Então ele estava morto dentro do nosso corpo, morto neste sentido da gente. Não é morto como a alma que ia para a não existência, para ficar presa na morte. Não é isso. Você já vai entender isso melhor daqui a pouco, tá? Fica aí no estudo que você vai entender melhor. Então o que Paulo está dizendo? Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele aniquilou o pecado. Então ele tornou o nosso espírito vivificado, porque não tinha mais pecado para bloquear. O velho homem morreu na cruz. Então o Espírito foi vivificado e recebeu então a presença do Espírito Santo. Então eles foram assentados em lugares celestiais espiritualmente. Aí você pode perguntar, mas irmão Cristiano, como é que eles, estando fisicamente na terra, e nós também, né? Já que no início eu disse que nós também estamos no céu espiritualmente, como que isso acontece se nós estamos fisicamente na terra? Como podemos estar assentados no céu espiritualmente? Amados, para a gente entender bem isso, a gente tem que entender o seguinte. Com a morte de Jesus e a sua ressurreição, o céu e a terra foram reconciliados.
é uma realidade só neste sentido, tá? Da reconciliação, porque o pecado do primeiro homem trouxe a desgraça para a criação, né? Por isso, inclusive, tem aquela palavra no Gênesis: maldita é a terra por sua causa. Então a criação do Senhor se tornou amaldiçoada por causa do pecado. Então houve o quê? Um divórcio, houve uma desconciliação. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele fez o quê? Ele reconciliou a criação com o seu Criador. Por isso que é possível nós, estarmos na terra fisicamente e ao mesmo tempo estarmos no céu espiritualmente. Então, aqueles irmãos, observem, eles estavam antes da cruz, debaixo do pecado, mortos espiritualmente. Então, os espíritos foram vivificados. Eles se tornaram vivos e receberam posteriormente o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. O que esse mover de Deus fez? Fez com que os espíritos fossem assentados nos céus. É o que Paulo falou aqui. Uma vez que o céu e a terra se juntaram, então o espírito está no céu e a matéria está na terra. Mas para nós, filhos de Deus, é uma coisa só. Vocês estão entendendo? Só que são âmbitos e ambientes distintos. É evidente que o âmbito da terra material é diferente do paraíso. Mas em termos de reconciliação, estão unidos. Então nós, filhos de Deus, estamos fisicamente na terra, mas espiritualmente estamos nos céus. Aqueles irmãos foram levados a se assentarem. Nós já nascemos assentados. Quando você nasceu nesse mundo materialmente, você nasceu triúnico. Nasceu com o corpo, nasceu com alma e com espírito. Esse espírito assentado no paraíso. Porque é uma realidade só. Repito, são âmbitos diferentes, são ambientes diferentes, mas a reconciliação uniu céu e terra. Mateus 6,10. Venha o teu reino. Já veio, né? Esse pedido aqui da chamada oração do Pai Nosso já é uma realidade, assim como toda aquela oração profética é uma realidade já. Venha o teu reino. Já veio. Seja feita a sua vontade. Já foi. Assim na terra como no céu. Percebeu? O que isso aponta? Isso aponta para a união. A vontade de Deus foi feita na terra e no céu. Ambos, terra e céu hoje, do ponto de vista da reconciliação que Jesus fez, eles são uma realidade só. Para nós, filhos de Deus, tá? Eu vou repetir, porque eu sei que tem gente que às vezes não presta atenção, tem dificuldade, para fixar bem. Céus e terra foram reconciliados. A vontade de Deus foi feita, tanto na terra como no céu. Foram reconciliados. São âmbitos diferentes. Percebe? São ambientes diferentes. O paraíso é uma coisa, a terra física é outra. Mas, do ponto de vista da reconciliação, para nós é uma coisa só. Porque nós fomos reconciliados com Deus. Efésios 1:10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer, olha só, amados, convergir em Cristo todas as coisas. Pegou aí? O que é convergir? Convergir é estar reunido, estar junto. Tá? Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Percebeu? Céus e terra estão reunidos em Cristo? Pegou, né? Por isso que nós estamos fisicamente aqui na terra, né? Vivendo a nossa alma está vivendo num corpo de matéria adâmico, né? De pó, mas nós estamos espiritualmente no céu, porque tudo foi reunido, tudo convergiu, está reunido em Cristo. Isso é uma realidade tremenda, né? Você para pensar nisso, é algo maravilhoso. Então a vontade de Deus foi feita, nasci na terra como no céu. Nós já estamos assentados em lugares celestiais. Só que nós que nascemos depois de toda a obra consumada, já nascemos na graça estabelecida, nós não fomos levados ao céu. Não, nós já nascemos nesse mundo estando assentados lá, espiritualmente falando. Agora, os irmãos que estavam antes da cruz, eles foram levados. Por isso que Paulo falou, o Senhor nos vivificou, porque nós estávamos antes da cruz, presos nos pecados, mortos espiritualmente. O Senhor nos vivificou espiritualmente e nos fez assentar. Então, eles foram levados a se assentarem no paraíso, no céu espiritualmente. Né? Nós já nascemos lá. Então, você já está no céu, eu já estou no céu espiritualmente.
Agora, o nosso destino é estar triunicamente, percebe? Porque a nossa condição é triúnica. Deus nos criou para isso, para sermos triúnicos como Ele é. Porque Deus tem corpo. Não é, Cristiano? Deus tem corpo? Claro. Paulo não disse que Jesus é a imagem do Deus invisível? Então o corpo glorificado de Jesus é o corpo de Deus. Deus tem alma? Tem, já vimos na Bíblia isso aí. E Deus, claro, é espírito. Então, assim como Deus é triúnico, os seus filhos são feitos à sua imagem e semelhança. Nós também somos triúnicos. Tá? Então, o nosso destino, amados, é vivermos na nossa cidade, que é o paraíso. Vivermos triunicamente. É a vida eterna. É essa vida que vivemos agora, como filhos de Deus que somos, essa vida, como Jesus prometeu, ela vai seguir. Só que será, obviamente, um outro ambiente, uma outra realidade, algo tremendo, algo que nunca subiu no coração de nenhum homem. Sabe? A glória, como Paulo disse, né, que em nós há de ser revelada. Nenhum homem consegue ter noção da maravilha que será isso. Tremendo, né? Vamos ver aqui, amados, as promessas no Antigo Pacto e a realização dessas promessas em relação a isso que nós estamos falando, dessa questão dos lugares celestiais. Vamos ver a promessa no Salmo. Salmos 107, versículo 14. Olha que interessante. Esse aqui é a promessa. Essa aqui é a palavra profética, né? Os salmos eram canções, né, de louvor a Deus, e muitos deles eram proféticos. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, olha só, e quebrou-lhes as prisões. Ó, que palavra! Agora vamos ver o cumprimento desta palavra em Cristo. Colossenses 1,13. É um clássico, né? Colossenses 1,13. Nova versão internacional. Pois Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas. Olha aí, ó. O que o Salmo disse lá em cima? Eles foram tirados das trevas, né? E da sombra da morte. Como é que você pode dizer que o Filho de Deus morre, amado? E o Filho de Deus perde a sua alma? Pelo amor de Deus, amado. Nós somos livres da sombra da morte. Pelo amor de Deus. Acordem para a vida. Acordem, amados. Abram os olhos para essa verdade. Pelo amor de Deus. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha que palavra maravilhosa. A promessa lá nos Salmos e o cumprimento em Cristo. Em Cristo, aqueles que estavam lá fora do reino, antes da cruz, né, separados de Deus, debaixo do pecado, eles foram transportados para o reino. Aí você vai perguntar assim, mas o abençoado irmão Cristiano, vamos lá. Como é que eles foram levados para o reino de Deus antes do ano 70? Se nós sabemos que o reino só veio na vinda de Cristo. É um curioso isso, né? Olha só, vamos lá, vamos entrar naquela explicação que eu falei no início. Antes da cruz, o Espírito voltava para Deus. Observe bem. Antes da cruz, enquanto o Espírito habitava nesse corpo aqui, ele estava em período de pecado, né? Condenação, todo aquele período do Império das Trevas antes da cruz. Então o Espírito estava morto por causa do pecado. Quando morria, a matéria morria e a alma morria junto, porque estava atrelada à matéria, então a alma ia para o Hades, né, para lugar dos mortos, não existência, como você quiser chamar. A alma ficava presa na morte e o pó voltava para o pó. O que acontecia? O espírito voltava para Deus. Porque o espírito, na verdade, não morre. Não no mesmo sentido da alma, né? Então, o corpo morria, o espírito que estava morto aqui na terra, dentro do corpo, ele voltava para Deus porque ele é vivo. Então, porque ele era liberto do corpo, né? Então o corpo morria, a alma morria e o espírito voltava para Deus. Tá? Vamos entender bem isso aí. Então, vamos ver aqui, antes da gente continuar, vamos ver o trecho bíblico, né? Eclesiastes 12:7. Lembrando, amado, Eclesiastes é antes da cruz. Tá? É Império das Trevas, é época da lei. Fica atento a isso. E o pó volte à terra. E uma vez que a alma estava atrelada à carne, né, ela ia para a não existência, para a morte, ficava presa na morte. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Percebeu? Então, a carne morria antes da cruz, hein?
A carne morria, então o espírito era liberado para voltar para Deus. Ele estava habitando, estava morto, ou seja, inoperante por causa do pecado, mas uma vez que a carne morria, o espírito voltava para Deus. Então veja bem, com a ressurreição espiritual conquistada na ressurreição de Cristo, a primeira ressurreição, os espíritos foram transportados para o reino de Deus, ou seja, para o paraíso, né? Para o reino celeste, com as pessoas ainda em vida. Vocês estão percebendo a diferença? Vamos lá, bem devagar para você entender. Antes da cruz, os espíritos estavam mortos enquanto habitavam no corpo. Tá? Então, para o espírito voltar para Deus, o corpo tinha que morrer. Então o corpo morria, você acabou de ler em Eclesiastes. O espírito voltava para Deus. A alma ia para a morte. Tá? Isso que acontecia antes da cruz. Quando Jesus acabou, né, quando Jesus morreu, né, cumpriu toda a lei, acabou com o pecado, aquela coisa toda, e ressuscitou, ele criou uma nova era, a era da graça. Iniciou-se ali na cruz e na ressurreição. A partir daquele momento, os espíritos foram levados para o reino de Deus, só que os irmãos estavam vivos ainda. É isso que Paulo fala. Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Ou seja, antes da cruz, para o espírito voltar, eles tinham que morrer. Depois da cruz, não. O espírito foi para o paraíso já, levado para se assentar em lugares celestiais, e os irmãos estando vivos. Por quê? Porque mudou o sistema. Antes era pecado, antes da cruz, né? Condenação, aquela coisa toda. Depois da cruz, não. O pecado foi aniquilado. Então os espíritos foram reabilitados. Então, eles foram levados espiritualmente para o reino. Mas veja, como eu disse, o nosso chamado é sermos triúnicos, tanto aqui na terra quanto no paraíso. Então, foi uma ida parcial para o reino de Deus. Entende? Nós hoje estamos parcialmente no reino, porque estamos espiritualmente. Só que a nossa alma tem que ir para lá, porque essa é a promessa, é vida eterna. Alma não é vida? A alma do Filho de Deus, portanto, é eterna, não pode ser diferente. Então, o chamado nosso é sermos triúnicos aqui e também no paraíso. Então, eles foram levados na primeira ressurreição, eles foram levados parcialmente ao reino, ou seja, só espiritualmente. Foram assentados em lugares celestiais, assim como nós estamos hoje assentados em lugares celestiais. Estamos parcialmente no paraíso. Mas a promessa é que teremos vida eterna, então nós viveremos triunicamente no paraíso. Mas para isso acontecer, esse corpo tem que voltar para o pó. Entende? Quando o corpo chegar o dia dele voltar para o pó, a nossa alma seguirá viva. Vamos receber um corpo glorificado, porque já fomos revestidos de vida eterna. Então receberemos instantaneamente um corpo glorificado e viveremos triunicamente no paraíso, assim como Deus é triúnico. Esse é o raciocínio. Você entendeu? Por isso que eles foram levados, porque pode parecer contraditório, né? Irmão Cristiano, Jesus trouxe o reino no ano 70. Como é que eles foram transportados para o reino antes do ano 70? É porque eles foram transportados parcialmente. O Espírito ressuscitou, ou seja, deixou de ser inoperante, então ele foi levado ao paraíso. Então foi a primeira ida, só que faltava a ressurreição definitiva no ano 70, para que a alma também fosse habitando num corpo de glória. Tá claro isso para você? Eu acho que está muito claro, né? Salmo 91, vamos continuar com as promessas e o cumprimento. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, olha que coisa linda, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Oh, amado, glória a Deus. Espiritualmente já estamos no esconderijo do Altíssimo. É aquilo que eu falei, nós já estamos parcialmente no paraíso, que o nosso espírito habita lá. Ele habita em nós e habita lá, porque estamos ligados pela reconciliação, como eu falei agora há pouco. Tá? Que tremendo, né? Agora veja o cumprimento dessa promessa. Colossenses 3:3. Porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha só. A vossa vida está o quê? Escondida. Escondida onde? No esconderijo do Altíssimo. Entende? Então a nossa vida já está escondida. Já estamos no esconderijo do Altíssimo. Já estamos no reino. Então aqueles irmãos que viveram a transição foram transportados para o reino. Eles foram levados ao esconderijo do Altíssimo, primeiro espiritualmente. Nós já nascemos estando no esconderijo do Altíssimo. Que coisa tremenda, né? Quando então que os irmãos foram levados ao esconderijo do Altíssimo? É o que eu falei agora há pouco, na reconciliação.
2 Coríntios 5,18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Olha só. Por Jesus Cristo, através de Cristo, fomos reconciliados com o Eterno, né? E nos deu o ministério da reconciliação. Então, na reconciliação, aqueles irmãos foram levados ao reino de Deus, primeiro espiritualmente. Depois, na segunda e definitiva ressurreição, eles foram levados, a alma deles que ressuscitou foram levadas, restauradas, para habitar em um corpo de glória. Romanos 4, 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Percebeu? O que fez com que eles lá fossem levados ao paraíso espiritualmente, e nós também, que nascemos nesse mundo já depois da obra consumada, já nascêssemos com o nosso espírito assentado em lugares celestiais? O que fez isso? A morte e a ressurreição de Jesus. Entende? O Senhor Jesus morreu para aniquilar o pecado, então ele reconciliou consigo, né, o mundo, e trouxe a justificação. Então aqueles irmãos foram justificados, por isso eles puderam ser levados ao paraíso, porque eles foram tornados justos, né? O que é o justificado? Justificado é o inocente, sem culpa. Então Jesus retirou toda a culpa, por isso eles puderam ser transportados para o reino espiritualmente na primeira ressurreição, e na segunda ressurreição a alma habitando um corpo glorificado. Entende? Então esse é o ponto, amado. Olha só, a nossa cidade está nos céus. Isso significa que a nossa origem é celestial, porque nós tivemos uma origem espiritual primeiro, os que de antemão conheceu também os predestinou. Então o Senhor nos predestinou para isso, para habitarmos um corpo de carne, recebermos adoção de filhos, já que tivemos pais carnais, né? Então o Senhor, sendo pai dos nossos espíritos, nos adotou como seres humanos, no completo, para recebermos a vida eterna. Fomos eleitos para isso. Claro, fomos eleitos como filhos, consequentemente, recebemos a vida eterna, né? E já nascemos, no caso de nós, né, dessa época, já nascemos com a vida eterna por sermos filhos de Deus. Então nós que vivemos depois da vinda de Cristo, nós não fomos transportados para o reino, já nascemos lá, né? Então nós já nascemos neste mundo estando espiritualmente no reino de Deus, porque já nascemos com uma obra consumada. Agora, falta em nós a glória que há de ser revelada. A glória é essa que já temos, só que nós não vemos porque não foi revelada ainda. É só quando esse corpo de matéria for para o pó. Aí a nossa alma seguirá viva nessa glória que em nós há de ser revelada. Eu quero encerrar, portanto, com Romanos capítulo 8, versículos 17 e 18, nova versão internacional. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais, e não são poucos, né, amados? São muitos, não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Olha aí, ó. Olha que promessa para a tua vida, para a minha vida. A glória que já é nossa, já fomos glorificados. Só que ela ainda vai ser revelada quando esse corpo biológico voltar para o pó. Então há uma glória a ser revelada que já nos foi dada. Percebe? Já estamos em condição de vida eterna, amado. A nossa cidade está nos céus nos aguardando. Já estamos lá espiritualmente, estou reforçando isso. Mas a promessa é de sermos triúnicos, como somos aqui, também seremos lá. Só que na eternidade, em uma outra condição, uma condição de glória. Uma glória que vai ser revelada, tremenda, que não chegou no coração, na mente de nenhum homem. É algo maravilhoso que Deus nos deu. Essa glória vai se manifestar no paraíso, onde viveremos para sempre, porque salvação é isso, é ser salvo da morte. E o Senhor, ao aniquilar o pecado e ao ressuscitar, ele venceu a morte. Quando ele voltou no ano 70, ele acabou definitivamente com a morte ao ressuscitar os seus filhos para a glória eterna. Então, amado, essa é a nossa condição. Entenda isso, essa é a sua condição. Você é filho de Deus, você viverá para sempre. A sua vida que você vive hoje, ela vai seguir na eternidade, só que numa condição de glória
plena. A nossa cidade está lá. Só que nós não esperamos mais o Salvador. Ele já veio, a salvação já está consumada e nós louvamos a Deus por isso. Engrandecemos o Senhor Jesus Cristo por essa glória que Ele conquistou para nós e que vai ser revelada lá no paraíso, onde viveremos para todo o sempre.